O texto que eu quero usar hoje no nosso Power Up, que a gente está fazendo porque aqui é poder de Deus, está em 1 Coríntios 13:13. Se você quiser, você pode sentar, pode ficar em pé, você faz o que você quiser. Eu vou ler o texto, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vou repetir. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor, o maior destes é o amor. É interessante ler esse texto nessa mês do Power Up, onde a maioria está em jejum. Quem está em jejum aqui? Quem está em jejum? Você deve ter, tua pulseirinha deve ter ido embora, mas hoje você vai renovar isso. E é interessante que quando a gente cita esse texto, quando a gente está falando sobre esse texto, é interessante que ele está em 1 Coríntios 13, ele está no meio do 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Isso parece óbvio, sensacional. Mas é interessante de perceber por que ele está encaixado entre assuntos diferentes, onde temos o capítulo 12 acontecendo algo, 13 parece que tem uma desconexão, e 14 ele volta a se conectar com o assunto que estava no 12. Interessante que 1 Coríntios 13 ele é utilizado muito em casamento, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por mais que o amor que está falando aqui não seja talvez este amor que se fala em casamento, é outro tipo de amor. E às vezes a interpretação lógica, uma interpretação alegórica, ela pode funcionar nesse sentido. Mas o que ele está querendo dizer, quando Paulo está querendo falar sobre 1 Coríntios 13, ele está falando outra coisa muito diferente daquilo que na maioria, no senso comum, se tem. E é interessante que percebendo isso, eu percebi, e esse 1 Coríntios 13, ele está no meio de dons. Quando 1 Coríntios 12, você vai ler 1 Coríntios 12, Paulo vai falar especificamente sobre dons. Vem Coríntios 13, ele fala sobre amor, e de repente vem 1 Coríntios 14, e ele volta ao assunto dons. Isso é interessante, e dons é algo que nós gostamos, e eu vou provar para você que nós gostamos. Quem já assistiu X-Men? Tem gente que assiste X-Men e vê aqueles poderes todos, e o Xavier ensinando aqueles iniciantes com aqueles poderes que eles tinham. Eu não queria ser o Magneto, nem o cara do o Wolverine. Não queria. Eu queria ser aquela que se transforma em qualquer pessoa. Quem? A mística. Oh, perigoso falar isso dentro da igreja, hein? Mas eu queria ser porque eu poderia me transformar em qualquer pessoa. Já pensou que interessante? Esse dom dela era fantástico. E eu me lembro que tinha o dom do Fera. O Fera era o cara que era muito inteligente, era o cara que corria demais. O Magneto fazia tudo quanto é tipo de aço ou ferro se transformar em algo. O Xavier era o cara que mesmo aleijado dominava todo mundo, porque ele tinha o poder da mente, ele conseguia transformar as pessoas pelo poder da mente, e esses eram dons que eles tinham, e a gente assiste isso e fica olhando, pá, que legal, quando eles estão aprendendo a utilizar os dons. Interessante também, tem outra série que fala sobre dons, que se chama Heroes. Quem já assistiu os Heroes? Só alguns, beleza, então vai lá e assiste, Netflix tem. Então você pode assistir para ver, mas Heroes tem a mesma sensação, ou seja, ele é poderoso demais. Outra série que me chama a atenção é o Dr. House. Dr. House, quem já assistiu o Dr. House aqui? É interessante que ele tem o diagnóstico fantástico, nenhum médico é como ele. Ele tem uma capitalização de conhecimento tão grande que ele nem fala com o paciente, ele já descobre o que o paciente tem. O cara é fantástico. Nós temos essa questão do fantástico. E eu vou dizer para você, quando Deus entrou em você, você tem de algo fantástico dentro de você. Por isso que eu digo que você vai arrebentar. Fala para a direita, você vai arrebentar. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo entra em você e você toma o batismo do Espírito Santo, que aí existem algumas questões que são discutidas, mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas quando o Espírito Santo entra em você, ele te dota de dons.
Ele te dá uma capacitação, ou seja, quando o Espírito Santo está em você, você aceita Cristo e é batizado com o Espírito Santo, Ele te dá algum dom, Ele te dá algum talento, Ele te dá algo que você pode usufruir além da sua habilidade. Habilidade é diferente de dom. Habilidade é aquilo que você já tem naturalmente. Uns gostam de cantar, outros gostam de tocar, outros gostam de dançar e outros gostam de apreciar. Mas isso é habilidade pessoal, que é diferente de dons. Quando temos dons, esse power up, ou seja, esse poder acima, vem em nós. Segundo, eu tenho algumas pessoas que me corrigem no meu inglês, minha professora de inglês, power up. Curtiu? É isso, teacher? Yes. Mas, quando vem esse dom, o Espírito Santo te capacita de várias coisas. Ele te capacita de palavra de conhecimento, ele te capacita de falar em línguas, ele te capacita de interpretar essas línguas, ele te capacita de várias coisas, porque isso é que o Espírito Santo faz em você, e é isso que Paulo está dizendo no capítulo 12, ele começa a especificar o que tem quando o Espírito Santo entra em você. Quando ele entra em você, ele te enche de dons, e esse poder entra em você, e você se torna poderoso. Não é mais uma ficção como X-Men, mas você é um ex-God. Foi ruim. Mas você é dotado dessa capacitação, e é interessante que você só é dotado disso quando você começa a ter experiências com Ele. E esses dons, eles precisam estar na igreja para que a igreja seja edificada, para que a igreja possa ter a manifestação de Deus em outros lugares. E existe uma teoria que se chama teoria do 10-40, no povo cristão. A teoria do 10-40 é o seguinte: 10% da sua vida na igreja e 90% fora. Ou seja, você tem um período dentro da igreja, e a maioria do seu período é fora da igreja. Você vem aqui, canta, toca, o que dizer e o que fazer quando ele vem. Oh, aqui, levanta a mão, chora, lelele, vem tudo para você, você vem, se enche do poder de Deus, tem os 10, tal, 7 horas começa o melhor culto, pare por um dessa igreja, que é o único, então começa o culto, você se enche da glória de Deus, manifestação, encontra a pessoa que você gosta, fala com ela, conversa, acaba o culto, tem aqui apelo, choramos e nos enchemos da presença de Deus, mas isso é ínfimo, perto do que fazemos lá fora, porque amanhã, não sei vocês, é segunda-feira e tem trabalho. Uma pessoa está feliz. Se você não está feliz, eu vou pedir para você ficar desempregado amanhã. Amanhã tem trabalho. Aleluia. Depois vem aqui, pastor, ora porque eu quero emprego. Você que pediu, cara. Mas amanhã tem trabalho, e é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, muitas vezes trabalha sábado, e tem gente que trabalha no domingo ainda, e vê se há um jeito de vir aqui, ou seja, pouca porcentagem daquilo que você faz é na igreja, onde você tem momentos com Deus, onde você tem exclusividade. Aqui você está dando exclusividade para a manifestação de Deus na tua vida, é 10, mas 90 é lá fora, e eu vou dizer, Deus te dá dons, para você manifestar só na igreja ou lá fora? É lógico que é lá fora, meu amigo, e é lógico que é dentro da igreja, porque a palavra fala que você é o sal da terra, ou seja, você precisa aparecer, você precisa arrebentar, você é a luz do mundo, a luz na escuridão, o que ela faz? Ela aparece. Se você não aparecer com os dons de Deus, indica que você não está no caminho certo. E eu vou dizer, a manifestação dos dons, eles precisam ocorrer lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua escola, lá na tua casa, não apenas na casa que você dá exclusividade a Deus, mas a tua vida precisa ser exclusiva para Deus, e você precisa manifestar essa glória de Deus aonde você estiver. Por isso que eu digo que você é poderoso em Deus. Mas os dons servem para alguma coisa. Por que que Deus te capacitou deste dom? Você fala assim, mas pastor, eu não sei que dom eu tenho. Nós temos o CDV, Centro de Despertamento Vocacional, aqui na nossa igreja,
que você pode fazer isso e meio que analisar o que você tem. Fechou o momento do marketing, voltamos à pregação. Para que serve este dom? Para que serve isso que vocês têm? Primeira coisa que Paulo fala é para edificar a igreja. Sabe o que é edificar a igreja? É eu abençoar aquele que está do meu lado com aquele dom que eu tenho. Ninguém vive sozinho, meu amigo. Você precisa desse irmão, você precisa engolir esse irmão, você precisa andar com ele. Fala para a da esquerda, eu preciso de você. Precisa, você precisa. E a primeira coisa que nós temos é a edificação da igreja. Esses dons acontecendo, a igreja é edificada. Porque o corpo tem várias partes, meu amigo. Uns são mão, outros são pé, outros são órgãos vitais, outros. Mas nenhum destes que fazem parte do corpo, ele é deixado para o lado. Se você fica para o lado, acaba que você acaba morrendo. Por isso que a gente precisa desse momento de união entre nós, porque eu preciso sentir, falar com você, eu preciso falar e falar assim, oi, como que você está? Tudo bem? Não estou muito bem, eu estou triste. O que você tem? Não sei, tem um buraco aqui. Foi no cardiologista? Eu tenho alguma coisa, não sei o que é. Vem a palavra de conhecimento, vem a revelação, vem Deus falando com você, você fala assim, eu sei o que é, meu irmão, é isso, posso orar? Cara, isso é dom, exerça o dom que é em ti, porque é Deus quem te capacitou. Exerça, porque isso edifica a igreja. E não importa a posição, cargo, o que você faça dentro da igreja, mas os dons estão aí. A hora que eu olho para cá, eu vejo milhares de dons. Milhares não, centenas de dons. Mas eis que vejo milhares no futuro, em nome de Jesus. Esses dons precisam se manifestar, você precisa avivar isso. Você precisa ter essas questões. Quando o quadrangular começou, havia manifestação, havia cura, havia milagres, haviam tantas coisas. Mas esses dons, eles eram manifestos, esses dons aconteciam e era isso que encantava as pessoas. Porque além de edificar a igreja, os dons servem para manifestar a glória de Deus. A partir do momento que nós manifestamos a glória de Deus, algo acontece. Quantas vezes já vi pessoas que chegaram para mim e falaram assim, pastor, entrei numa igreja um dia, cheguei lá e o pastor falou assim, alguém aqui de camiseta azul, isso mesmo, cinto Dolce & Gabbana, vocês riem, mas é verdade, ele tem revelação, eu quero falar com você no final do culto, porque Deus tem uma revelação para você, ele vem, ele revela. A palavra fala que se vier alguém incrédulo e entrar na igreja e começarem a profetizar sobre ele, começarem a descobrir, desvendar as coisas, ele vai começar a acreditar. Ele vai olhar e vai falar assim, cara, esse cara não sabia de nada. Quantas vezes já pregamos aqui na frente, e as pessoas falaram assim, pastor, você pregou para mim. Eu falei assim, não. Foi Deus, porque eu não consigo, eu sou limitado, mas o dom que há em mim, ele se manifesta na igreja, e a igreja é edificada, e o poder de Deus se manifesta na tua vida, porque nós temos dons, nós temos um power up. Essa manifestação precisa ocorrer, mas sabe qual é o problema da manifestação ocorrer? Muitas vezes o nosso coração, ele pode estar enganoso, e quando essa manifestação começa a ocorrer, e ela tem que ocorrer, eu digo para você que o nosso coração, ele é perdido, nós perdemos a relação que tínhamos com Deus, porque o dom não é mais nosso, mas o dom é de Deus. E vou dizer uma coisa, Deus ele é tão fiel, ele é tão fiel, que o dom que é em ti, ele não retira de você, ele continua a se manifestar dia após dia, e eu vou te provar isso biblicamente.
Tem um texto bíblico em Mateus, que chega um homem no céu e fala assim: Deus, eu preguei o seu nome, eu orei pelas pessoas e elas foram extremamente libertas do demônio. Elas eram endemoniadas, eu orei e saíram. Quem aqui já orou por alguma pessoa e o demônio saiu dessa pessoa? Quem já? Você viu que nesse meio todo, algumas só, não foram todas, mas esse cara continua. Ele fala assim: profetizei em teu nome. Alguém aqui já profetizou? Alguém aqui fez os dois, profetizou e manifestou não, mas libertou. Alguém aqui, levanta a mão, levanta em nome de Jesus. Ó, já são os escolhidos. Mas ele continua, ele fala assim: eu fiz milagres em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Sabe o que é maravilha? Maravilha é orar por alguém que não tem perna e a perna surgir. É orar por alguém que não tem olho e o olho aparecer. Isso é maravilha. Esse cara fez essas três coisas, ele tinha esses dons. Ele chega para Deus: Deus, eu fiz isso tudo em seu nome. Deus olha para ele e fala assim: desculpa, mas eu não te conheço. Se afasta de mim, porque eu não tenho relacionamento com você. Isso comprova que o dom que há em ti, ele pode se manifestar mesmo você não tendo intimidade com Deus. E é por isso que esse texto 13 entra em vigor entre o 12 e o 13. Paulo fala assim: vocês têm dons, 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 dons. A igreja de Corinto era uma igreja rica em dons. Todos os dons selecionados, todos os dons que Paulo escreveu ali, estavam nessa igreja. Só que eu vou dizer, ele começa o texto de 1 Coríntios 13 dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu desse o meu corpo queimado para os homens, fizesse ação social de tal forma que eu pudesse abençoar toda a população, e não tivesse amor, de nada vale. E quem o amor? O amor é Deus, porque não adianta ter dons. Dons precisam serem exercidos e executados, e Paulo fala: vocês precisam buscar os melhores dons. Busquem, que Ele pode te conceder, segundo sua boa vontade. Mas se eu buscar, é claro que talvez isso possa acontecer na sua vida. Mas, se eu exercer o dom, e não tiver o princípio do dom, que é o poder de Deus, nós podemos estar afastados daquele que nos chamou. E é por isso que precisamos muitas vezes voltar ao primeiro amor. É por isso que essa música, faz o fundo lá, João, nosso jogador. É por isso que a gente precisa cantar: faz de novo e de novo o teu povo clama. Isso, me assustou. Bem suave, tá, João? Bem suavezinho. Isso. Deus te dotou de dons. E se você não tem certeza disso, hoje é dia de buscar, porque Ele vai te dotar de dons. Essa geração precisa buscar o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é aquele que capacita para qualquer coisa. É Ele que faz a diferença na tua vida. É Ele que te transforma de criatura em filho de Deus. E quando eu sou criatura, eu sou um mero animal. Mas quando eu tenho Jesus em mim, eu sou alguém que sou dotado e sou capacitado de dons e de talentos, que só Ele pode construir. Mas se eu não tiver intimidade com Ele, se eu não tiver mais o que fazer quando Ele vem, porque quando Ele vem você nem percebe mais, porque você já está tão, sabe, tua cabeça já está tão cauterizada que você não sente mais isso, o teu coração não queima mais. Teu coração, você fala assim: meu Deus, eu não sinto. Antes eu chorava, me esbaldava. Não estou dizendo que agora, para sentir a presença de Deus, você tem que chorar e se esbaldar. Não, nada disso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos arrebentar. E quando você tiver intimidade com Ele, esse texto 13 do amor estiver inserido nos teus dons, eu digo que aí sim você vai arrebentar em nome de Jesus Cristo.
Aí você vai chegar para as pessoas e vai ter uma palavra de consolo, uma palavra de inspiração, uma palavra de admoestação. Nem a boca quer falar de admoestação, porque é ruim a admoestação. Quando vem essa palavra sobre nós, sabe, a gente precisa pensar no que Deus está te capacitando. Quem crê que Deus está te capacitando com dom e com talento aqui? Eu não creio, eu tenho certeza que você tem dons e talentos que Deus quer usar. E você precisa praticar. Se o dom é profecia, profetize. Eu tenho essa questão de profecia dentro de mim. Me lembro uma vez, eu estava num retiro. Olha aí, num retiro. Olha aí, num retiro. Estava num retiro, tio Omir estava orando lá na frente, e eu estava no fundo da capela da nossa chácara, e houve uma manifestação do dom do Espírito Santo, e a presença dele foi contundente naquela noite, onde a gente, nossa, o coração queimava. No meu caso, quando eu sinto a presença do Espírito Santo, meu coração queima, eu fico, sei lá, mais feliz do que eu sou, porque eu sou casado com uma mulher linda, e então não tem como eu ser mais feliz. Moral. Sabe, mas veio a presença de Deus, e de repente eu olhei aquele homem lá na frente, e eu senti de orar. Já ouviu isso? Alguém falou assim: senti de orar por você. E eu senti. Fui lá, Senhor, abençoa. Cara, pirei. De repente, nossa, eu lembro daquela oração, como isso faz bastante tempo, eu era adolescente. Não faz tanto tempo assim. Mas comecei a orar por ele, e eu falei para ele assim: olha, saiba que você tem muito tempo nessa terra ainda. Você não vai morrer agora. Pô. E ele chorou. Eu falei: nossa, falei besteira. E fui embora. Eu falei assim: Deus, tomara que eu tenha orado certo. Tomara que eu tenha escutado a tua oração. Tomara que eu tenha escutado a tua oração, escutado a tua direção. Falei: tomara que eu tenha escutado isso. Meu Deus do céu. Acabou o culto. Esse homem veio para mim e falou assim: Júnior, Deus falou muito com você, porque eu estava com medo. Tem algumas coisas da minha saúde que não estão rolando bem. Eu pensei que eu ia, tá vivo até hoje. Faz tempo que eu não vejo ele. Vou dar uma oraçãozinha já para ele durar mais uns 20 anos. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas sabe o que eu não posso perder? Eu não posso perder. Eu não posso perder, falar assim: Deus, eu sou teu e você é meu. O teu povo é meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E esse é o meu Deus, aquele a quem eu sirvo, e eu quero ir para o céu com você.